Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em administração e estarei ministrando o curso de assistente de marketing digital. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, vamos para o último tópico do curso: como se preparar para o futuro do marketing digital. Vejamos, turma, o futuro do marketing, ele é dinâmico, tá? Então, a todo momento ele está se modificando. E, além disso, ele é repleto de desafios e oportunidades. Então, para que as empresas, vocês, futuros profissionais, prosperem neste ambiente, né, em constante evolução, é importante, é crucial que adotem uma abordagem proativa e cada vez mais estratégica. Como, Rafael? Então, justamente nesse tópico, né, nós iremos abordar como vocês irão se preparar para o futuro do marketing digital. Uma cultura de inovação, tá? É um futuro que vai incluir a importância de monitorar as tendências, de investir em tecnologia, de desenvolver uma cultura de inovação, de focar na experiência do cliente e de se capacitar, né? Capacitar equipes com habilidades possíveis, beleza? Nós vamos ver tudo aqui nesse tópico. Então, vamos começar com monitoramento de tendências e análise de dados. Então, como é que eu vou saber o que já está ultrapassado, o que chegou e está dando certo? Então, essa capacidade, pessoal, de antecipar tendências é essencial para qualquer estratégia de marketing digital eficaz, beleza? Então, essa antecipação de tendência é interessante. Então, isso implica em estabelecer um processo para monitorar constantemente o ambiente digital e as mudanças no comportamento do consumidor, beleza? Ou seja, o consumidor está mudando, eu preciso mudar também as minhas ferramentas, as características, né, das minhas campanhas. Então, ferramentas de análise de dados, análises, né, de forma geral, desempenham um papel importante nesse contexto. Então, essas ferramentas que vão permitir com que a empresa colete e interprete essas informações relevantes sobre as suas campanhas, sobre os concorrentes e sobre o mercado como um todo. Então, investir em ferramentas de análise avançadas podem fornecer, né, uma ideia, né, um insight aí importante sobre as preferências e os comportamentos dos consumidores. Então, investir em ferramenta é essencial, beleza? E aí, o que inclui esse investimento? Tá? Então, investir, pessoal, em uma ferramenta inclui a gente analisar os dados demográficos. Por quê? Observe, a gente viu isso ao longo do curso, pessoal. Esses dados eles vão fornecer a forma como a gente vai abordar. A nossa ação vai ser pautada em cima desses dados, beleza? Então a gente tem que investir em ferramentas que vai trazer isso para a gente, tá? Então uma realização de pesquisas regulares de mercado pode ajudar, né, a identificar as novas oportunidades e entender melhor as necessidades e os desejos do público-alvo, tá? Então, outra estratégia eficaz é acompanhar as tendências emergentes em mídias sociais, blogs e os fóruns online, beleza? Então essas plataformas, elas são fontes ricas de informação sobre o que está ressoando, o que está sendo dito, né? Os consumidores estão abordando, e isso pode ser, né, uma diretriz sobre as previsões futuras do mercado, tá? Ou seja, as flutuações do mercado. Então, estar atento a essas mudanças, né? As empresas podem se adaptar de forma rápida e se posicionar à frente da concorrência aí, ok? Outro ponto é o investimento em tecnologia e ferramentas avançadas. Então, é um gancho que a gente fez aqui no primeiro tópico, tá? Então, à medida que novas tecnologias vão surgindo, as empresas, elas devem estar, né, preparadas para investir em ferramentas que vão aprimorar as suas operações e vão aumentar a eficiência das suas campanhas. Então, esse investimento inclui o que, Rafael? Adoção de soluções de automação de marketing, de inteligência artificial, de machine learning, ou seja, ensinar a máquina a fazer. Tá? Então, essas tecnologias permitem que as marcas automatizem processos, personalizem comunicações e analisem dados de forma mais eficaz, beleza? Então, isso agiliza a mudança. Então, vamos ao exemplo aí desse investimento em tecnologia. Então, plataforma de automação podem ajudar as empresas a gerenciar e otimizar campanhas de e-mail. Beleza, elas vão segmentar a audiência, elas vão criar fluxos de trabalho automatizados
economizando tempo e aumentando a eficácia. Porque se o homem fosse fazer isso, faz, demora, tem mais probabilidade de erro, né? Então, a inteligência artificial ela pode ser utilizada para prever comportamento de compra, né? E fornecer recomendações personalizadas, melhorando a experiência do cliente. Ah, Rafael, é confiável a gente aceitar tudo que a inteligência ela fornece para a gente? Viu lá a questão do machine learning? Ou seja, a gente ensina a máquina a fazer, tá? E a gente analisa o que ela está entregando para a gente, beleza? Então você vai calibrar a máquina. Então, além disso, é essencial considerar a integração dessas tecnologias em sistemas existentes. Então, um ecossistema digital, ele permite que as empresas colham os benefícios de ferramentas avançadas sem comprometer a eficiência, beleza? Então, investir em formação, suporte técnico para equipes também é importante, porque isso vai garantir que o colaborador ele esteja capacitado para usar essa ferramenta de forma eficaz, beleza? Então, treinamento da equipe. Outro ponto aí, né, para a gente se preparar para o futuro, é o desenvolvimento de uma cultura de inovação. Então, para se manter relevante no futuro do marketing digital, pessoal, as empresas devem cultivar a cultura de inovação. Elas têm que se inovar. Quem fica para trás perde espaço. Então, esse incentivo aí, né, a experimentação, o pensamento criativo, liberdade do risco calculado. Então, é o desenvolvimento dessa cultura de inovação. Então, criar um ambiente, né, onde os colaboradores, os empregados, eles se sintam à vontade para compartilhar ideias, testar novas abordagens, aprender com as falhas, pode levar a descobertas valiosas e soluções cada vez mais inovadoras. Então, a promoção de workshops, né, o hackathons, sessões de brainstorming, pode estimular a criatividade e o pensamento colaborativo entre as equipes, beleza? Então, além disso, a colaboração entre diferentes departamentos pode gerar insights diversificados e levar à solução mais eficaz. Então, gente, dentro da empresa, a gente tem que chuva de ideias, brainstorms, tá? Então, as empresas também devem estar abertas a feedbacks externos, tá? Ou seja, dos stakeholders, por exemplo, como os de clientes e parceiros que podem oferecer perspectivas valiosas sobre como melhorar produtos, serviços e as estratégias de marketing. Então, além disso, a adaptação às mudanças do mercado deve ser uma prioridade, né? Então, as empresas que são ágeis e flexíveis em suas abordagens têm mais chances de se adaptarem rapidamente às novas tendências e demandas dos consumidores, garantindo a sua posição competitiva no futuro. Beleza? Outro ponto aí é o foco na experiência, né? Então, o que seria isso? O foco na experiência do cliente. Então, à medida, né, que o cliente, né, que o consumidor se tornam mais exigentes, as empresas elas precisam se esforçar, né, para atingir isso, tá? Ou seja, atingir o que o cliente está querendo, tá? Então a gente tem que atingir a exigência do cliente. Então isso significa não apenas fornecer produto ou serviço de alta qualidade, mas criar interações, tá? Que seja significativa, que seja memorável. Então, para conseguir isso, o que é que a gente tem que fazer? Então, as marcas, elas têm que adotar uma abordagem centrada no cliente, tá? O foco é o cliente. Então, isso envolve mapear uma jornada do cliente, identificar os principais pontos de contato, as áreas de melhoria. Então, investir em ferramentas de feedback. Pessoal, a todo momento estamos falando de feedback. Eu preciso saber qual é que está sendo, o que o cliente está tendo, qual que é a relação que ele está tendo, qual que é o impacto que ele está tendo com o que eu estou entregando para ele. Então, como é que eu faço isso? Pesquisa, análise de sentimento. Isso pode ajudar a gente a compreender qual que é a percepção do cliente no momento que ele está tendo experiência com a nossa marca. Então, a personalização também, pessoal, é uma estratégia poderosa. Isso traz a marca mais próxima ao cliente. Então, utilizar dado para oferecer recomendações personalizadas, segmentar comunicações, criar, né, ofertas adaptadas aí para aumentar cada vez mais a satisfação e a lealdade desse cliente. Então, as empresas que se esforçam para entender as necessidades, os desejos individuais dos clientes, elas sempre vão estar em posições melhores no mercado e essa marca, com certeza, vai ser duradoura. Outro ponto, pessoal, é a capacitação das equipes com habilidades necessárias. Nós já abordamos um ponto dentro de algum tópico aí
desta aula aí, mas de forma superficial. Então, pessoal, capacitação. Então, a tecnologia veio. A empresa está preparada para isso? Os funcionários estão preparados para isso? Né? Então, à medida que essas tecnologias elas vão surgindo, elas vão evoluindo, os colaboradores também têm que estar atualizados com essas últimas tendências aí, porque senão a empresa fica para trás. Tá? Então, investir em formação contínua, seja em cursos, workshops, certificações, simpósios, né? Isso ajuda a desenvolver a competência essencial em áreas como análise de dados, SEO, marketing de conteúdo e gestão de redes sociais. Beleza? Então, além disso, promover uma mentalidade de aprendizado dentro da equipe é crucial, tá? O aprimoramento contínuo. Então, incentivar os colaboradores a se manterem atualizados sobre as inovações do setor, participar de conferência, compartilhar o conhecimento, né? Pode enriquecer a cultura da empresa e aumentar a capacidade de adaptação, tá? Então, roda de conversa, mesa redonda, tá? Estimular isso entre eles é interessante. Troca experiência dentro da própria empresa. Conversa, departamentos, né? Pessoas de departamento diferente é legal. Então, as empresas que valorizam isso, pessoal, investem nesse desenvolvimento, né, dos seus colaboradores, estão mais bem preparadas para enfrentar os desafios futuros. E, com certeza, vão aproveitar a oportunidade que vai surgir, tá? Porque eles estão preparados. Então, pessoal, para finalizar o tópico 10.2 do nosso curso, em resumo, preparar-se para o futuro do marketing digital envolve monitorar as tendências, o que está chegando de novo, como está o mercado, o termômetro do mercado, o que está sendo dito, certo? Buscar investir em tecnologia, desenvolver uma cultura de inovação, focar na experiência do cliente e capacitar as equipes com habilidades possíveis, tá? Então, lembre, pessoal, o foco é o cliente, mas eu preciso capacitar os meus funcionários para atender esses clientes, beleza? Então, adotar essas estratégias que nós vimos ao longo da aula, do curso, né? As empresas estarão bem posicionadas para navegar nas mudanças do mercado, né, nas nuances aí do mercado e construir um marketing digital eficaz e sustentável ao longo prazo. Pessoal, espero que esse curso tenha contribuído para a vida de vocês, a formação de vocês, beleza? Eu agradeço, tá? De coração mesmo, a oportunidade que a Desk está me dando aí, né, de eu dividir o meu conhecimento com vocês, beleza? Então, a gente encontra numa próxima aula, no próximo curso, beleza? Um forte abraço, pessoal. Obrigado mesmo.